diferença entre crente carnal, espiritual e menino. Um problema que o apóstolo Paulo identificou na igreja de Corinto, quando ele escreve a sua primeira carta aos cristãos daquela igreja de Corinto. Ele diz que não pode escrever como espirituais. Ele não pode escrever para eles como a espirituais, mas como a crentes meninos e crentes carnais. Eles classificam naquele momento aqueles crentes como meninos e como carnais. Meninos por falta de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, de saber distinguir e fazer separação das coisas. E carnais porque são naturais, porque não estavam lidando com a obra de Deus de forma espiritual, porque a obra de Deus não é material nem natural, a obra de Deus é espiritual em um ambiente natural. Né? E o apóstolo Paulo fala para aqueles crentes da igreja de Corinto sobre este problema, pois existia um personagem muito importante chamado Apolo, o qual era convertido a Jesus Cristo através da pregação de João Batista, quando João Batista pregava lá nos evangelhos antes de Jesus. E aquela pregação alcançou Apolo em algum momento da sua vida, e ele se converteu através dessa linha de pregação do profeta João Batista. E ele já era crente, convertido, cristão, já seguia Jesus. Era um homem, a Bíblia diz que ele era eloquente e poderoso na palavra. Um homem poderoso na palavra, eloquente, que tinha uma desenvoltura eclesiástica, administrativa e pastoral muito forte. Necessariamente não era um concorrente de Paulo, mas veja que já existia esse ícone no tempo do apóstolo Paulo, da igreja primitiva, que necessariamente não foi convertido pelo apóstolo Paulo. Paulo não pregou para ele, ele já era cristão, já era poderoso, já tinha uma vivência, né? E o que estava acontecendo? Os crentes meninos e os crentes carnais da igreja de Corinto estavam fazendo divisão. Uns diziam, eu sou de Paulo, e outros não, sou de Apolo. Ou seja, trazendo uma divisão entre os servos de Deus que não existia. Existia Paulo com aquela toda sua potência espiritual. Existia o Apolo, que era poderoso, eloquente na palavra, homem com desenvoltura eclesiástica e espiritual muito forte. E os crentes meninos querendo fazer uma concorrência, o qual o Paulo e o Apolo não estavam concorrendo entre si. Mas os crentes meninos e os crentes carnais, eles criaram essas coisas. E Paulo escreveu para aquela igreja, orientando aqueles crentes desorientados, aqueles cristãos que estavam desorientados com essas coisas. E isso necessariamente é uma realidade. Tudo que está na Bíblia serve para a igreja atual. E hoje vivemos mais do que nunca essas coisas. Então, quando nós vimos nas igrejas separação, divisão, né? Pessoa tal, isso é característico de um crente menino e um crente carnal. Às vezes o crente menino, ele tem cargo, ele tem posição, ele galgou por alguma coisa, ou por uma bajulação, ou por uma compra, ou seja lá o que for. Ele galgou alguma posição em algum cargo eclesiástico, mas necessariamente quer dizer que ele seja maduro espiritualmente. Ele continua sendo menino, sem conhecimento bíblico, sem conhecimento teológico, sem conhecimento espiritual, né? Ele apenas ocupa aquele cargo. E na maioria das vezes eles são carnais. Eles tratam a igreja como algo administrativo, algo empresarial, mas ele não tem uma visão espiritual da coisa. Ele não tem uma visão espiritual da igreja, ele não tem uma visão espiritual do reino de Deus, ele não tem uma visão espiritual da membresia. Ele trata a igreja como um negócio, como uma empresa, não como algo espiritual, né? Esse era um problema que estava interno dentro daquela igreja, e um problema que está em muitas igrejas hoje em dia no Brasil e no mundo.
mas como estamos morando no Brasil e no mundo. E é um problema que está dentro das igrejas. Pessoas que estão naquelas condições de pessoas carnais, dizendo, eu sou de fulano, eu sigo a fulano. Então, o fulano se propõe, eu sou o bispo tal, eu sou o pastor tal, eu sou o fulano de tal, tal. Né? Então, ele é o tal. E o apóstolo Paulo disse, quem sou eu? E quem é Apolo? Se não serve de Deus. Para vocês ficarem com essas coisas, trazendo uma coisa que não existe. Né? Então, é característico quando você vê um cristão com essas coisas dentro da igreja, com divisão, dizendo eu sigo o fulano, pode ter certeza, é um crente menino, é um crente carnal, ainda não tem conhecimento da coisa, ainda não é maduro no evangelho. Né? E essas coisas atrapalham a obra, atrapalham a igreja. Um crente menino, um crente carnal, ele não pode ainda liderar, ele não pode ainda administrar as coisas eclesiásticas, porque ele vai trazer problemas. É a Bíblia que diz, Paulo está dizendo. Né? E as características de um bom líder é o conhecimento, é a espiritualidade. Paulo disse, eu não posso escrever a vocês como pessoas espirituais. Eu não posso falar com vocês espiritualmente. Eu não posso falar com vocês usando um linguajar espiritual. Eu não posso falar com vocês pregando espiritualmente. Porque vocês não vão entender. Não vão aceitar. E é o que acontece muitas vezes hoje em dia. Muitos cristãos, muitas igrejas, muitos líderes estão acostumados com a naturalidade, com a meninice, com a carnalidade. Fica empurrando a igreja com a barriga, né? Sem conhecimento, sem graça, sem espiritualidade. Pelo contrário, fala e critica e bate contra a espiritualidade. Tá certo que existe muita meninice no mundo espiritual também. Mas o apóstolo Paulo era um problema interno que estava acontecendo naquela igreja. Crente menino, crente carnal. São dois tipos de crente que é difícil de lidar. Eles brigam com você, eles dividem a você, eles escolhem quem eles querem ver. Não, eu sigo fulano de tal. Então a visão dele é uma visão raquítica, né? São crentes birrentos, crentes com propósito. Ele prega, ele vai pregar, ele vai cantar, não é para adorar, é para aparecer. Se ele fala um elogio para alguém, não é para elogiar, às vezes é para humilhar o outro, fulano que está ali. Né? Então, coisas de crente menino, de crente carnal. Isso são problemas internos, administrativos e eclesiásticos da igreja. Existe ali. Existe hoje no meio evangélico, no meio cristão, esses crentes meninos que estão dentro das igrejas, trazendo contenda e confusão. E Paulo não mandou eles embora, não, Paulo não expulsou, não, mas precisam ser ensinados. Mas o que acontece? O problema é que muitos líderes são crentes meninos, são crentes carnais. Eles não têm uma visão espiritual, eles não têm uma visão intelectual, não têm conhecimento, não têm graça. Eles não têm sabedoria. E eles estão ali, como eu já disse, por alguma coisa. Porque comprou, porque bajulou, porque agradou, porque foi simpático, porque foi isso, porque foi aquilo. E eles estão liderando, né, o trabalho eclesiástico. A visão da igreja é uma visão administrativa, uma visão empresarial. Não é uma visão espiritual. Então fica aqui essa orientação do apóstolo Paulo, que nós não venhamos ser nem crentes meninos e nem crentes carnais. Que o ícone, o Paulo e o Apolo, são servos de Deus. Então essa coisa de eu sirvo a Apolo, eu sirvo a Paulo, é coisa de crente, de gente menino, de gente de sabedoria e de gente carnal. Mas a igreja de Deus, ela é espiritual, ela é madura,
A verdadeira igreja ela é espiritual, ela é madura e ela tem conhecimento, consciência. Né? Então que Deus nos ajude a ser cada dia mais crentes espirituais, para que o Espírito Santo possa falar conosco de maneira espiritual. E às vezes o Espírito Santo, Jesus, ele fala e quando se é carnal e quando se é menino, não se entende. Mas quando se é espiritual, se entende tudo, compreende, como disse assim, quem é espiritual sabe tudo, conhece tudo, discerne tudo e de ninguém é discernido. Né? Então que Deus nos abençoe e que sejamos crentes espirituais. A cada dia.